Olá, meus amigos, uma ótima tarde a todos. Gente, aproximadamente há uma meia hora eu tive acesso aqui a uma entrevista da diretora do hospital, né? Não foi nem da entrevista, né? Foi um comentário de um repórter aqui da cidade que teria feito essa entrevista com a diretora do hospital, segundo, né, ela teria repassado para a redação da emissora. Eu não sei se vocês viram nessa semana um vídeo de uma senhora que pedia atendimento para o filho autista, né? Eu acho que vocês lembram disso. Pasmem vocês, pasmem. População de Itapajé, pasmem todos vocês a surpresa que eu tive. Sabe o que a diretora respondeu para a redação? E eu estou com o áudio aqui, se vocês quiserem depois eu posto nas minhas redes sociais. Ela simplesmente comentou, né, em entrevista ao repórter da emissora, que a mesma médica que... Vamos aqui deixar tudo em panos limpos. Eu não estou aqui perseguindo gestão municipal e vou colocar e firmar isso sempre para vocês. Mas a diretora do hospital disse que a criança foi atendida sim. Os pacientes foram atendidos sim. Pasmem vocês, além de ter só um plantonista, vocês sabem de onde essa plantonista vinha? Da ala de Covid. A médica estava na ala de Covid e logo após ela foi atender os pacientes com demandas pequenas. Gente, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu gosto sempre de lembrar aqui da gestão passada. Nós tínhamos antes aqui o centro de especializações, em que na hora que a pessoa tinha sintoma leve, moderado, grave, automaticamente essa pessoa ia para o centro de especializações, ali em frente a Shopping Pães. Não sei se vocês lembram disso. Qual o protocolo da gestão municipal? É ficar em casa? É procurar outros municípios? É usar máscara? Ninguém sabe. Né? Gente, é impressionante. Os nossos pacientes, prestem bem atenção, os nossos pacientes estão sendo atendidos no mesmo local em que está o Covid, que tem pessoas internadas. Segundo a direção do hospital repassou para a redação aqui do nosso município, né? Não se tem um protocolo para dividir essas pessoas. Hoje, se você tiver um corte no braço, que precisa fazer um ponto, a mesma médica que atendeu, que está lá na ala de Covid, vai lá atender também, porque só tem um plantonista. Qual o protocolo? Como é que está sendo feito isso? Gente, o nosso hospital está sendo um transmissor da Covid-19, pelo que eu estou vendo, né? Se for realmente isso, meus irmãos, é o que está acontecendo. O município tem um plantonista que está atendendo tanto para quem está com Covid, né? Como para quem chega lá com a dor no braço, com a febre, com gripe forte. Dá para entender isso, gente? Se eu tenho um sintoma leve, se eu tenho um sintoma moderado, se eu tenho um sintoma grave, eu vou para o mesmo local. A médica que atendeu, quem está com Covid, é a mesma que vai me atender. A mesma médica que foi atender os pacientes com Covid é a mesma que vai me atender. Vocês estão entendendo a situação? Então, se você tiver uma gripe, se você tiver levado uma queda, um acidente, se você for para o Hospital e Maternidade João Ferreira Gomes, você vai encontrar lá uma plantonista que ela está servindo para cuidar dos pacientes com Covid e a você também.
que está com febre, dor de cabeça, levou um acidente. Quem garante? Agora eu faço a pergunta para vocês. A pergunta que eu faço para vocês é: quem garante que essa criança não foi infectada, que está com autismo? Gente, isso é um erro gravíssimo. Doutora, separe esse povo, separe os profissionais, separe essa ala. Uma ala para a Covid, uma ala para atender as pessoas com situações mais leves. Nós tínhamos isso antes. Nós tínhamos um hospital e maternidade que foi lá para a clínica do Dr. Cristóvão, para as mães gestantes não terem contato com quem está com Covid. Nós tínhamos um centro de especializações aqui, que era em frente ao Shopping Pães, que as pessoas que sentiam qualquer sintoma iam para esse local. Os postos de saúde não tem um médico. E se eu sentir um sintoma lá no meu bairro, o meu médico lá do meu posto, se eu estiver com algum sintoma, vai mandar para onde? Para a FUSEC. Quando eu chego na FUSEC, eu vou ser atendido por uma médica que também está atendendo a ala dos pacientes de Covid, porque só tem uma. Gente, isso é inadmissível, isso é inadmissível que esteja acontecendo no município de Itapajé. Nós só temos uma médica plantonista, ou um médico plantonista, para atender tanto para quem está com Covid, como para quem sente apenas um sintoma leve, uma situação leve de saúde. Jorge Pontes, há uma recomendação de endurecimento das medidas ou manter no nível que nos encontramos, ou seja, o decreto estadual, deixa eu ver aqui, Jorge, deixa eu ver aqui que eu me perdi aqui, o decreto estadual não nos obriga a entrar em lockdown, mas também não podemos afrouxar as medidas agora, destacou a secretária de saúde, Juliane Mesquita. Segundo a prefeita Gorete Caetano, Itapajé está na fase de alto contágio com aumento, mas como é que não está em alto contágio, Jorge Pontes? Se é uma médica para atender tanto o paciente de Covid como a pessoa que está com sintoma leve, por que não divide? Qual é o protocolo, doutora Gorete, que a senhora tem para apresentar para a população itapajense? Qual é o protocolo? Como é que está sendo feito? As pessoas que estão com sintoma leve, moderado, grave, elas vão para onde? Hein, doutora? Essa pergunta eu faço para a senhora e para a sua equipe. Vão para onde essas pessoas? A senhora não escancara as informações para a população. Cadê o Disque? Diz que Covid não existe mais, né? Cadê o Disque que Covid não existe mais? Doutora, tem que ter a necessidade da senhora vir a público e dizer como é que está sendo toda essa situação para a população entender. Para onde é que nós vamos? Se eu sentir um sintoma, eu vou para onde? Eu ligo para quem? O que nós observamos hoje, simplesmente, é um hospital que a senhora está misturando paciente com Covid e pacientes que estão com sintomas que ninguém sabe se é Covid ou não. É o que está acontecendo no Itapajé. Infelizmente é isso que está acontecendo. Quem garante que essa criança que estavam precisando de atendimento, que a mãe veio na rede social e escacarou sua revolta para toda a população, quem garante que essa criança não pegou Covid ontem no Hospital Maternidade João Ferreira Gomes? Eu não garanto, a senhora garante? Será que a médica, assim que sai da aula de pacientes lá com Covid, vai estar fazendo exame de 30 em 30 minutos para poder ir atender os outros pacientes que estão com sintomas leves, que ninguém sabe se está com Covid ou não? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Doutora, eu não estou aqui perseguindo a senhora, não. Eu só quero que a senhora explique à população de Itapajé qual o protocolo que está sendo usado quando eu sentir qualquer sintoma de Covid. Eu vou para a FUSEC, quando eu chego lá, eu vou ser atendido pela mesma médica que está atendendo os pacientes com Covid-19? Fica a minha indagação, fica o meu pensamento para todas as pessoas que estão acompanhando essa live, para que você entenda. Se você tiver com sintomas de Covid, né, você vai para a FUSEC, você passa lá, você vai se deparar com as mesmas pessoas que estão também com sintoma leve, que levou um acidente, que levou determinadas, né? É isso que está acontecendo em Itapajé, infelizmente. Uma boa tarde a todos.